Saudações, pessoas! Sejam bem-vindos a mais um episódio do Vira Casacas Podcast. O meu nome é Felipe Abal e eu estou aqui com ele, meu amigo Gabriel Divan. E aí, Gabriel Divan, tudo tranquilo? Como é que tu tá, cara? Que teve gente me perguntando ali, preocupado contigo. Como é que está o Gabriel Divan em meio a todas essas águas que caem em Porto Alegre? Olha, semana passada foi complicadíssimo. O temporal caiu em Porto Alegre, meu amigo Felipe Abal, meus queridos e queridos amigos aí, ouvintes. Eu acho que todo mundo que estava na cidade pode confirmar. Foi uma das coisas mais grotescas e apocalípticas já vistas. Isso que a gente já passou aí por uma temporada de ciclones, né? Temporada 2023, ciclones, agora tá chegando a coleção 2024, né? Novas tendências em termos de ciclones, tufões e desastres. Mas, cara, ficou uma boa parte da cidade inteira sem água, inclusive, porque faltou luz nas estações de bombeamento e filtragem de água. Caos total. Ruas inteiras com árvore caída, um monte de rua bloqueada, um monte de rua com fio desencapado solto, árvore por cima de carro. Olha, confusão para mais de metro aqui. E aqui em casa, olha, tem que agradecer que eu tenho um teto, né, e eu tenho umas paredes que, né, resistem e umas janelas que só tremeram e tremeram muito. Mas, no mais, aquelas quedas de luz, né, e a rua inteiramente alagada, é aquela coisa, morar em Veneza, né? Você abre a janela, parla, né? Emprestou uma motosserra pro Melo ou não emprestou? Essa é a grande pergunta. Não, cara, eu não disponho de motosserra, mas o mais interessante é que o Melo, sei lá, né, além de ser mais uma vez pego de surpresa, a cidade que sempre é pega de surpresa com chuvas, né, Porto Alegre, tem todo esse detalhe aí, né, da privatização, que o Melo ganhou uma resposta de bot de Twitter, né, meu? Então, é um misto de a gente ter que achar graça com o que sobra pra nós se nem o prefeito, né, os caras dão um tratamento VIP. Não, absurdo, Gabriel, mas então, o Vira Casacas não para, né, cara? Não importa o que aconteça aí, a gente tá sempre prontos para servir sempre, né? Servir bem. Como vai dizer o nosso amigo lá no Twitter, lá, o Pedro Acosta, ele disse assim, já estou inaugurando aqui o momento dos salves, aqui a era dos salves nesse programa, para dizer que ele escreveu assim lá pelas tantas: 24 horas sem luz, carregando o celular de favor, sem internet móvel, tem só uma coisa que tá funcionando, eu não sei como, é o Vira Casacas, né? Cara, teve um surto de gente indo aos shoppings carregar celular nas tomadas, pessoas sentadas no chão do shopping center, carregando luz do celular em um momento de chuva, em razão de uma privatização que não funcionou. Se isso não é, meu amigo, uma leitura do Apocalipse, eu não sei o que é. Isso é só a gente confirmando coisas que já sabíamos. Quer continuar nos salves aí, então, Divan? Claro, vamos de salve, que eu já abri um abraço aí pro Pedro, né, e vamos seguir porque tem mais. Eu vou mandar aqui 2 salves, Gabriel Divan. Eu vou mandar, na verdade, o Felipe Rico pediu um beijo pra ele, então um beijo pro Felipe, meu xará, e um salve daí, né, mais respeitoso ali, pra Mose dele, a Renata. Eles pediram ali nos comentários, nossos tweets, então está dado beijo e salve. Não, inclusive houve uma tensão ali sobre se ia haver o salve, se ia dar certo ou não, né? Mas claro que dá. É um mistério. Salve no Vira Casaca sempre dá certo, sempre é só pedir. E claro, não é qualquer um também, né? Não é qualquer um, não é verdade. Mas pedindo leva. E um salve para nossa querida Dona Irene, lá do Twitter também, né? Então, que sempre tá interagindo com a gente, pediu para as cachorrinhas dela, Clara Nunes e Belchior. Então, salve aqui pra Dona Irene, salve pros bichinhos, Felipe, Renata, Gabriel Divan, algum salve a mais? Salve pros bichinhos, Felipe, Renata. Ah, não, cara, somos todos bichinhos ali, cara. Tem problema. Como é que é os mamíferos da Parmalat? Bom, eu acho que a gente tem que, entre outras coisas, falar um pouquinho a respeito da nossa programação, né? Porque estamos aí entrando na 3ª semana em que coluna de Fabrício Pontin sobre eleições americanas está bombando. Tem RT comentado aí recente bombando também. Na outra sexta-feira vai ter a parte. Tem os programas, tem tudo, Felipe. Tem tudo em todas as plataformas, em todos os serviços de streaming, no YouTube, na Aurelo, para quem quiser ouvir por lá e para quem quiser apoiar também por lá. Olha, motivo e lugar não falta pro cara ouvir Vira Casaca. E isso tudo graças a quem nos apoia, né, Gabriel Divan? Quem nos apoia, porque tudo isso, evidentemente, que tem custo. A gente tem o pessoal que trabalha com a gente, pessoal que edita, pessoal que coloca as coisas no YouTube, pessoal que faz o videozinho lá pra colocar, né? Parece fácil, né, de pegar assim e colocar, não, é só pegar o áudio e jogar lá no YouTube. Não, tem que processar todo o troço, tem que colocar, tem que prever, tem que ter data, tem que ter tudo isso aí.
Então, muito obrigado a quem já nos apoia e permite que isso aí aconteça. E já dizendo, né, se você tem como, né, nos apoie, pode ser naquele comentário, pode ser compartilhando. A gente tá no YouTube, como o Divan disse, o que facilita muito também de compartilhar com as pessoas. Todo mundo mexe no YouTube, né? É mais difícil dizer pra pessoa, baixa ali o aplicativo que toca podcast. Não, manda o link do YouTube ali para quem você quer. E se você tiver como também, então nos apoie financeiramente através do apoia.se/viracasacas ou lá na Aurelo também, né, Gabriel Divan? Então ali, ó, a partir de R$5 você já é apoiador do Vira Casaca, já dá uma força legal pra gente. Nós contamos com números, né? Quanto mais gente apoiar, melhor. Não precisa ficar largando um monte de dinheiro ali, mas quanto mais gente, mais apoio entra pra nós. Então, R$5 lá no apoia.se ou na Aurelo. R$10 você já é um Vira Casacas, Gabriel Divan. Você já pode colocar na sua bio do Twitter. A gente permite você colocar ali, ó, sou um vira-casaca. A gente promete que não vem o processinho se você colocar. Até porque não é mentira. Não, é verdade, exatamente, né? Então, faça isso, por favor. Assine lá no YouTube também, né? Assine o nosso canal, ativa o sininho lá pra ver a coluna do Pontinho, que tá bom demais, né, cara? Tá didático, tá gostoso de ver, tá interessante, tem tudo que você precisa saber. Produtos Vira-Casacas é que nem a temporada de ciclones, né? 2024 promete novidades aí e fortes emoções. E vem mais coisa, né? Vem mais coisa. A gente quer mais. Então, por favor, considere fazer isso aí. Sabe o que vem aí também? O quê? Episódio. Que tá bom pra caramba, como sempre, né? Mas essa vez aqui eu acho que tá com um gostinho especial, porque é um tema do caralho. Arriba! E vamos lá. Vamos. Gabriel Divan. Aqui se respira luta. Olha conhece só. Essa frase? O senhor conhece essa frase? Poxa, né, cara, eu meio tenho ela tatuada só. Pois é. Referências, hein? Referenciazinha. Gabriel Divan, então estamos mais uma semana, mais uma convidada excelente aqui pra gente conversar sobre um tema que, vou confessar já de início, eu não tenho lá muito conhecimento, então eu estou louco para saber mais. Mas ela tem, rapaz, nossa convidada tem, aliás, né, ela vai falar sobre uma galera que literalmente respira a luta, né, a gente aqui faz uma homenagem, mas por favor, né, e é uma luta, Felipe, que é muito inspiradora, né, pro mundo inteiro, tanto é que ela já tem o quê? Quantas décadas aí? 3 décadas, né, cara, a gente pegou exatamente porque está fazendo aniversário nesse ano, 30 aninhos. Então, nada mais justo que chamar ela de uma vez aí, porque nós e a galera que está nos escutando aí tá querendo ouvir. Vamos lá então, Leila Saraiva, muito bem-vinda ao Vira Casacas, muito obrigado por ter topado o nosso convite, é um prazer te ter aqui com a gente, queremos muito te ouvir, então, por favor, dá um oi pro pessoal que está nos ouvindo, se apresente e já vou pedir outra coisa de antemão, Leila. Já diga pro pessoal qual é que é a tua relação, então, com esse tema que a gente vai conversar. Bem, oi, gente. Tudo bem? Muito feliz de estar aqui com vocês hoje. Eu sou Leila Saraiva, sou de Brasília, sou antropóloga, estou terminando doutorado agora aqui na Universidade de Brasília. Sou militante do movimento Passe Livre, desde o começo do movimento, de 2004. E estou falando isso, bem, primeiro porque tem tudo a ver com a minha trajetória, mas também tem tudo a ver com o meu caminho de contato com o movimento zapatista, que é sobre o que a gente vai falar hoje, né? E, bem, estou aí participando de redes de solidariedade ao movimento zapatista desde mais ou menos essa época, 2004, 2005. É uma referência, de fato, para a minha militância, como acho que é para muita gente. E entre 2007 e 2008, eu morei lá em Chiapas, trabalhando diretamente com os compas, né, com as comunidades zapatistas. Enfim, eu era coordenadora de uma organização de solidariedade aos zapatistas lá. E lá eu conheci como que são as comunidades, o que é a prática da autonomia zapatista de fato, né, como que as comunidades funcionam. Trabalhava muito com formação de promotores de educação autônomos, que são os professores das escolas zapatistas, e outros projetos de solidariedade por lá. Então, essa experiência aí, ela é muito fundante para mim, né, da minha perspectiva política, e me deu a oportunidade de conhecer essa que é uma referência, né, desse outro tipo de luta que não é centrado na disputa do Estado, mas sim na construção da autonomia.
que o movimento zapatista está construindo aí há 30 ou 40 anos, né? São 30 anos de levante e pelo menos 40 anos que o processo se iniciou lá em Chiapas. Excelente, Leila. Então não é só uma questão de estudar, é uma questão, né, a gente que vai querer te ouvir também sobre essa tua experiência lá mesmo, né, com as pessoas, com o movimento, estando em contato. E eu acho que a gente pode começar, né, que para quem não conhece, para quem só tem um conhecimento um pouquinho mais superficial sobre o tema, se tu pudesse dar uma introduzida pra gente exatamente então sobre essa questão, tá falando 30 anos, 40 anos, né, que teve o levante dia 1º de janeiro exatamente, né, foi o dia do aniversário, se pudesse começar por ali para nos dar esse panorama mais geral, para depois a gente passar para como estão as coisas agora, seria excelente. Beleza. Bem, é isso, né? Assim, eu acho que a primeira coisa a falar do movimento zapatista é a gente pensar o que era o mundo há 30 anos atrás, né? Assim, até antes de falar um pouco dos 40, que é quando o zapatismo aparece para o mundo, que é a partir do Levante, justamente no dia 1º de janeiro de 94. Quer dizer, 94, tinha passado há pouco tempo, né? O fim da União Soviética. Então, a gente estava naquele auge, né, de ok, acabou a história, tá tudo certo, é isso aí, capitalismo venceu, nossa, que pena, né, deu errado tudo, um processo de melancolia e desilusão muito grande, né, por parte das esquerdas mundiais, né, globais mesmo, de fato, a partir da queda da União Soviética, para vários setores da esquerda, né, com os quais eu me filio e, de alguma medida, o movimento zapatista também, né, que já estavam fazendo a crítica autonomista, né, ou anti-Estado do que estava acontecendo no processo da União Soviética, era uma desilusão que já vinha de muito tempo, né, mas especificamente nesse momento a gente estava vivendo um auge do neoliberalismo, um primeiro auge, né, digamos assim, a gente já viveu vários, enfim, estamos aí vivendo isso mais do que gostaríamos, mas naquela época era muito esse processo, né, de dizer que esse sonho de qualquer possibilidade de vida que não fosse, né, centrado, né, nas possibilidades do neoliberalismo e do capitalismo, tinham acabado. Todo o processo da América Latina, né, todas aquelas guerrilhas, né, de libertação nacional que a gente viveu aqui também, né, nos anos 70, 80, também já estavam, né, numa derrocada, já tinham sido derrocadas, tinham sofrido parte dessa mesma crítica a partir da queda da União Soviética também, e a gente estava nesse período aí de desilusão, né, digamos assim, para quem quer que acreditasse que o mundo podia ser diferente do que esse imposto pelo neoliberalismo. E é justamente nesse processo que surge, no dia 1º de janeiro de 94, quando o México estava assinando o Acordo de Livre Comércio da América do Norte, né, o NAFTA, junto com os Estados Unidos e Canadá, que os zapatistas se levantam. E aí, quem que são esses zapatistas, né? Que tudo era estranho, basicamente. Primeiro, por causa desse contexto de que a história tinha acabado e que, aparentemente, essas lutas não faziam mais sentido. Assim, em termos globais, essa era a visão hegemônica. E surge no estado mais ao sul do México, né? No sudeste mexicano, Chiapas, que é quase Guatemala, inclusive muito parecido com a Guatemala, e entrou para o México, tipo, em 1800 e tanto, a partir de um plebiscito, teve todo um processo. Então, assim, Chiapas já é um lugar um pouco meio México, meio resto da América Central, e é um lugar indígena, né, assim, fundamentalmente indígena. As populações que vivem ali são populações maias, de ascendência maia, e é isso, e é esse exército, né, o Exército Zapatista de Libertação Nacional, que surge com esse nome que remete a várias referências de luta. Por um lado, a Revolução Mexicana, pelo Emiliano Zapata, né, que justamente construiu a Revolução Mexicana em 1910 a partir do sul do México, e por outro, a essa grande tradição da América Latina das libertações nacionais. Só que é um exército que, em 94, surge tomando a cabeceira municipal, né, a prefeitura, de 5 cidades, armado, com máscaras no rosto e com um contingente majoritariamente e absolutamente indígena, né? Assim, a gente tem uma referência que é talvez a que mais pessoas conheçam, que é o subcomandante Marcos, que não é indígena, né? É branco, mas que virou uma liderança super conhecida e tal. Enfim, essa questão da liderança a gente pode conversar um pouquinho mais para frente depois.
mas é um exército que chega, né, com uma população indígena e reivindicando que, afinal de contas, aquilo que se estava declarando como inescapável, né, assim, como o auge, né, do realismo capitalista, não era bem assim por ali. E que aquelas populações que estavam justamente vivendo, né, talvez um pouquinho importante dizer isso também, dentro desses processos do Acordo de Livre Comércio da América do Norte, uma das coisas que estava sendo proibida pela assinatura do acordo era a existência do que os indígenas mexicanos chamam de ejido. E, enfim, inclusive é uma categoria constitucional do México, né, que são as terras coletivas que não têm propriedade, que são dos povos indígenas. E uma das questões do NAFTA era justamente proibir a existência do ejido, que era uma conquista da Revolução Mexicana. Daí a gente vê também de onde que vem essas referências de nome, inclusive, né? E foi muito com esse mote, digamos assim, que o EZLN toma a cidade e fala que não vai aceitar esse acordo desse jeito. E mais do que isso, né? E meio que começa a construir esse processo de autonomia e autogoverno, embora isso não estivesse ainda muito claro nesse primeiro momento, mas se insurge, né, contra essa inescapabilidade do neoliberalismo que estava posta ali no México. Então, o EZLN surge para o mundo nesse contexto, com uma relevância, né, com uma conexão territorial e com as lutas locais muito profunda, ao mesmo tempo, né, extremamente conectado, e isso é um pouco parte da história do movimento antes do Levante, que eu acho que também vale a pena a gente falar, mas com uma conexão muito grande, né, com as tradições e culturas de auto-organização dos povos indígenas e maias ali do México, e ao mesmo tempo emergindo como um farol de possibilidades para o mundo inteiro, né? Porque, de repente, todo mundo se surpreendeu e falou, nossa, peraí, ainda tem gente que pensa que dá para viver diferente do que está posto, né? Assim, que dá para construir outras coisas. E é isso um pouco o que significa, né, nesses três âmbitos, assim, né, tanto o tradicional indígena como, né, as demandas locais, disputa pela terra, que a gente sabe que é a grande pauta da América Latina, mas também como as possibilidades de pensar uma outra forma de viver que os zapatistas emergem no dia 1º. Então, assim, falando brevemente o que foi o Levante de 94, porque de lá para cá muita coisa aconteceu, muita coisa se transformou, mas eu acho que esse é o primeiro impacto que o movimento zapatista tem, né, falando para o resto do mundo mesmo e para o próprio contexto mexicano. É muito legal isso aí, né, Leila? Porque assim, né, vou passar pro Divan a bola, mas eu era muito jovenzinho em 1994, estava vivo, mas eu me lembro muito exatamente dessas, né, conforme tu vai falando, assim, vão surgindo imagens, e exatamente tem uma questão de um romantismo muito forte, assim, que vem para mim, nessas figuras, nessas ações, em todas essas coisas, então é muito bacana. Tem muita gente que vai estar nos ouvindo que não era nascido naquela época, mas eu tenho certeza. Gabriel Divan, me diga, tu lembra desse momento aí? Cara, não só lembro, como é um mix de emoções aqui, porque ao mesmo tempo que eu me sinto velho, né, por lembrar e por ter minha formação política e ideológica afetada por tudo isso, eu também tenho um certo orgulho, eu também fico feliz de poder lembrar, né? E a gente vai ver, Felipe, no final dos anos 90, na virada 90 para 2000, muita coisa estranha, né? Estranha, eu digo, para a gente aqui, que, como a Leila falou, né, estava no meio de um governo FHC, o discurso era o neoliberalismo. Ela lembrou também do termo realismo capitalista, não podemos deixar de pontuar isso aqui, né? A gente está falando que o novo partido trabalhista da Inglaterra é o grande legado da Margaret Thatcher. Então, assim, parece que diluiu a esquerda no mundo. E aí acontece uma coisinha, meu amigo, que você também vai lembrar, e que muitos que estão nos ouvindo eventualmente possam lembrar também, né? Aconteceu aquela que foi, talvez, né, a questão de maior engajamento político da minha vida antes, né, com tamanha intensidade, antes desses anos aí de Bolsonaro e tudo mais, que foi a eleição do Olívio Dutra para governo do Estado, em 98, ele que havia perdido anteriormente para o Antônio Brito, que era o representante aqui no Rio Grande do Sul dessa vertente, né, do neoliberalismo, da privatização e da modernização à base desse tipo de
de elemento. E aí, quando ganha o Olívio, parece que a gente vislumbra assim, ué, que coisa estranha, que coisa diferente. E é claro que não é a mesma coisa, mas são coisas que vão se casando com outras coisas que estavam acontecendo no mundo. E o cara vê galera dos protestos de Seattle falando dos protestos de Gênova. O cara vê galera falando do Fórum Social Mundial em Porto Alegre. Tu vê que Porto Alegre, Brasil, o sul do Brasil vai parar no meio dessa história, né? De uma hora para outra. E no meio de tudo aquilo, havia uma energia, havia uma esperança, havia uma curiosidade de todo mundo em relação a essa questão dos zapatistas no México, porque eles pareciam basicamente estar vivenciando, não só pareciam como estavam, vivenciando uma hipótese, né, daquilo que se costumava chamar de possibilidade de outro mundo, né? O slogan do primeiro Fórum Social Mundial era "Um outro mundo é possível", né? Tanto é que daria para conectar vários desses movimentos como altermundialistas, né, dentro dessa pauta. E eu me lembro, minha querida e meu querido amigo, que duas coisas à época me botaram direto, né, com uma espécie de hiperfoco, né, eu nem conhecia essa palavra à época, na questão dos zapatistas e principalmente naquela figura mitológica, um pouco emblemática, né, que era o comandante Marcos, ou melhor dizendo, o subcomandante Marcos, né. Primeiro, a gente é um programa, a Leila sabe disso, né, que a gente tem como abertura lá uma música, ainda que com algumas modificações sampleadas, do Rage Against the Machine, né, e eu acho que aquela questão do clipe do People of the Sun, né, onde aparecia a galera do México, aparecia aquelas imagens, né, da luta zapatista, a letra cheia de referências, ela inflamou muita gente, e eu me lembro que na época eu li no Le Monde Diplomatique Brasil, os caras vão dizer, olha só, né, Le Monde Diplomatique, não gente, era normal, porque esses textos circulavam, esses textos estavam por aí, né, galera de universidade, galera que se interessava por isso, então eu não estou dizendo que é o Le Monde Diplomatique Brasil, tá, galera, não tem nada a ver, eu não lia francês na época, até porque nem hoje eu leio, tá? E aí tinha uma entrevista com o subcomandante Marcos, tá, e eu pensei, nossa senhora, entre outras coisas, olha a minha cabeça, né, é uma espécie de Che Guevara que eu estou vendo ao vivo, coisa parecida, e de fato, né, aquela iconografia dele com a máscara, né, com o cachimbo, aquela história toda, e aí a Leila disse assim, depois a gente pode conversar sobre isso. Eu acho que dava para conversar um pouquinho também, né, porque houve um momento em que isso aí virou, eu vou dizer, Leila, no melhor, mas também talvez num sentido um pouco enfadonho, assim, virou uma espécie de moda, né, tanto a glorificação de uma pessoa e tudo mais, quando na verdade, né, havia ali uma experiência, e depois nós vamos conversar mais sobre isso, que está ecoando hoje em vários lugares e ainda hoje é vista por muita gente como uma espécie de utopia, como se você fosse ignorar o que está acontecendo lá, né. Então vamos tentar voltar para esse período aí, né, um período, inclusive, obviamente, antes de tu ter passado por lá, de tu trazer aí com o teu conhecimento um pouco mais do que está atualmente rolando, né, ou mais atualmente. Vamos voltar para aquele período, assim, né, explode tudo aquilo, e aí parece perfeito, né, porque tu tem uma simpatia de uma esquerda, ou de parte de uma esquerda global, tu tem uma figura icônica que está lá para ser o rosto, ou não o rosto, né, de um movimento, você tem tudo aquilo e tem-se, inclusive, né, uma espécie de homogeneização de opiniões no sentido de que sim, eles estão fazendo algo que é valioso, eles têm direito, eles têm mais é que se levantar, ou seja, é um curto-circuito, como tu disse, né, naquilo que a gente estava entendendo como um mundo normal que não tinha para onde ir. Exatamente, acho que curto-circuito é uma excelente palavra para dizer o que os zapatistas fizeram, e em vários âmbitos, justamente, né, a partir daquele levante. Nesse âmbito cultural, né, de fato, virou referência para um monte de produção. Rage, com certeza, é uma das grandes referências, muito conectado, inclusive, com a luta dos compas, né, mas eu acho que tem uma coisa que, parafraseando a ideia de realismo capitalista, né, do Fischer, eu gosto muito de falar que o que os zapatistas e outros movimentos fizeram, né, mas os zapatistas, começando essa nova onda, eles também criaram para a esquerda um choque com o realismo estatista, né? Porque isso tem muito a ver com o processo de luta ali dos zapatistas, né? Não só eles insurgiram, eles e elas, e a parte do elas é muito importante, porque sem as mulheres não teria havido zapatismo, elas foram fundamentais para a formação do exército e do movimento, foram e são, mas assim, né, eu acho que tem uma coisa que é também
ok, sim, a gente está se insurgindo contra esse modo hegemônico que se mostra como único, que é o neoliberalismo, mas a gente também está se insurgindo contra as possibilidades e os equívocos que a esquerda construiu até agora, né? Então, tudo que você comentou... Muito importante. Não, isso é fundamental. Isso acho que é uma das partes bem... Assim, são muitas insurgências em uma, sabe? Porque não é que eles estavam simplesmente reavivando uma velha tradição de libertação nacional da América Latina, de outras guerrilhas, como, né, que, como eu disse, já tinham sido derrocadas num período anterior. Até porque eles surgem nesse contexto. E aí eu vou pedir licença para contar um pouquinho essa história de antes do Levante, que talvez seja uma parte muito bonita do zapatismo, das mais, né, assim, para a gente conseguir entender como que se chegou a 1º de janeiro de 94. O México, como os demais países da América Latina, vinham sofrendo, né? Tinham tido momentos ali na década de 60 de grandes movimentações, mas de repressões muito sinistras, né? A gente tem o massacre da Cidade do México, no 2 de outubro de 68, que enfim, sempre muito difícil de falar palavras astecas, mas é massacre de Tlatelolco, esses L's complexos dos astecas, mas que foi um massacre, né, que a juventude estava protestando contra o governo e eles foram literalmente metralhados na Cidade do México, né, 2 de outubro de 1968. E essa história, né, dentro desse contexto de acirramento da repressão da América Latina e especificamente do México, tem tudo a ver com o zapatismo, porque é a partir daí que vários dos movimentos urbanos, inclusive uma figura como o que depois viria a ser o subcomandante Marcos, começam a pensar que é necessário sair dos centros urbanos e ir para o, abre aspas, muitas aspas, interior, né? Isso tudo ali, naquela rebaba ainda, né? A gente está falando de um outro contexto, 60 e 70, onde justamente a ideia da libertação nacional e a ideia da organização dos camponeses, né? Essa parte dos indígenas não era muito relevante para a esquerda, para essa esquerda, era todo mundo meio camponês e era tudo muito maoísta, né? A referência estava muito ali na China, na Revolução Cultural, enfim, nesses outros processos de libertação que tinham acontecido em países de maioria rural, né? Para usar os termos que se usava então. E aí é nesse processo que essas pessoas que depois montariam o que é o SLN vão para Chiapas. Tipo, aqui na cidade não tá dando essa luta, então bora lá para Chiapas, lá para aquele interior lá no sulzão, no sudeste, né, aquela parte que não é urbanizada, e lá nós vamos organizar os camponeses e fazer a revolução. Então as pessoas vão com esse intuito, né? Enfim, depois de várias e várias tentativas, de vários lugares, tem um processo aí entre o começo dos anos 70 e o começo dos anos 80, que, enfim, né, de procura de lugares, e nos anos 80, em 84, eles chegam em Chiapas. Só que a galera chega sem nenhuma dessas várias, em outro contexto político, né? Muito um contexto político que já estava em derrocada, mas pensa, 84 ainda tinha União Soviética, né? Ainda tinha outras coisas, né? O liberalismo não estava reinando absoluto e tudo mais. E eles mesmos chegaram com uma ideia muito parecida com a tradição de esquerda que se construía até então globalmente, que era de fato a ideia de construir a libertação dos povos, conscientização dos camponeses, etc, etc. E aí é muito legal essa parte da história, porque basicamente dá tudo errado, né? Assim, o que acontece? Não acontece. A galera fica lá, acho que eram 6 ou 7 guerrilheiros, se não me falha a memória, chegam lá e vão lá, né, organizar o povo com o livro vermelho e tudo mais, e ensinar aos camponeses como que eles podem se libertar e fazer a revolução daquela condição que os oprime, etc, etc. E a galera, e se você conhece os indígenas chiapanecos, você vai, enfim, quem quer que tenha estado lá vai se reconhecer muito nesse relato, que eles falam, claro, nossa, com certeza, compa, beleza. Mais tarde você passa lá em casa, né? E nada acontecia, sabe? Basicamente, as coisas não funcionavam.
E os caras estavam lá, os caras e as minas estavam lá pensando, nossa, como que a gente vai organizar se ninguém dá bola pra gente? A gente tá aqui botando todos os nossos esforços para conscientizar esses camponeses da luta que eles precisam fazer. E aí a galera tá lá e ninguém ia nas reuniões, nas atividades, nada acontecia. E aí tem um momento bonito que o subcomandante Marcos conta, né, dessa virada, que é a virada fundamental, né, quase assim, uma virada ontológica do movimento zapatista, que é o que possibilitou que o zapatismo existisse, que foi, o Marcos sintetiza isso numa frase que é: aí a gente parou de falar e começou a escutar. E aí eles foram percebendo que todo aquele grande processo, né, de autogestão, de organização da vida pelos camponeses e, né, organização coletiva da terra, propriedade coletiva, na vida real, daquelas populações indígenas, já existia. Elas já tinham estruturas de assembleia da comunidade, elas já tinham mecanismos de auto-organização, elas já cultivavam a terra coletivamente, né? A partir daí também a importância da figura do herrido. Então, tudo isso já estava lá. Só que eles não estavam nem um pouco afim dessa galera querendo colocar eles para aprender, né, com os brancos guerrilheiros, como que eles tinham que viver. Né? Assim, a autonomia era uma prática, ela não era uma teoria e nem o livro vermelho do Mao Tse Tung, sabe? Ela era uma prática daquelas populações. E aí, é a partir dessa virada, quando os guerrilheiros e as guerrilheiras param de querer passar o livro de receita da revolução e começam a entender como que aqueles povos indígenas vivem, né? E como que aquelas tradições já são coletivistas, comunitárias, né, e autogeridas, que o EZLN se possibilita de existir de fato. Porque é a partir disso que o EZLN vira o EZLN e as lideranças indígenas começam a entrar. Né? Então, assim, tem uma marca aí que é um movimento que existe uma parte da esquerda que supostamente, né, da esquerda institucional, aí eu estou pensando muito no Brasil, que supostamente está fazendo isso agora, que é de conseguir olhar para as tradições dos povos dos territórios e ver nessas tradições e nessas formas de se organizar, né, semelhanças e afinidades com os nossos projetos políticos. Foi essa virada que o movimento zapatista fez lá atrás, né, ainda antes de 94, ainda antes de se levantar, de falar, opa, peraí, que a gente está querendo ensinar quem, na verdade, talvez a gente tinha que aprender com, sabe? Então, essa é a virada, né, e aí uma junção das práticas e possibilidades indígenas, típicas ali de Chiapas, dos maias, mas também de vários outros povos, né, no mundo, com a ideia de que, sim, também não é só ficar aqui no território, né? A gente precisa conseguir disputar outras possibilidades de mundo a partir da ampliação, do fortalecimento e da defesa dessas práticas, né? Então, é essa junção que faz com que, no dia 1º de janeiro de 94, a gente tenha, assim, uma liderança, como o subcomandante Marcos, que chega, né, com todos esses ícones e que surfa muito nesses ícones e que depois é muito, enfim, a partir de mecanismos próprios do movimento zapatista também é muito contida dentro do movimento, assim, o papel de uma liderança de destaque que o Marcos poderia alcançar, né? Enfim, tem vários mecanismos de manutenção de horizontalidade ali dentro, mas a junção dessas duas coisas é o que também se apresenta como novidade ali, né? Assim, é a junção de uma liderança que carrega todas essas simbologias e todas essas imagens, como você falou, Divan, e das práticas dos povos indígenas. E é isso que emerge em 94. Assim, a possibilidade de junção e falar, não, peraí, não só, e aí é outra coisa, né? Outro salto do que a gente estava falando. Não só o neoliberalismo não é o único jeito possível de existir, não só a forma Estado é a única possibilidade de atuação à esquerda, como também essas práticas sempre existiram e é nelas que a gente precisa apostar e amplificar para dar conta desse outro mundo possível, né? Ou o slogan do Fórum Social Mundial né, o outro mundo é possível, e o dos zapatistas é por um mundo onde caibam muitos mundos. Né? Assim, por causa dessa relação direta com o que é ser indígena em Chiapas, mas também no mundo. Olha aí, que maravilha, hein? E aí, Abal?
Que tal? Não, é fantástico, né? Eu tava aqui ouvindo, assim, e essa parte é muito forte, né? Imagina só se a gente parar de falar e escutar. É uma boa coisa, né? Às vezes é a coisa mais interessante que a gente tem para fazer, é não tentar, né, ficar nessa ânsia de pegar e explicar para os outros o que eles estão fazendo, o que eles estão precisando, mas também entender o que já vem antes, o que já existe naquele momento. Olha, isso é realmente uma lição, assim, né? É algo que a gente pode aprender muito. Eu fiz agora, recentemente, esses RT comentados sobre, né, os libertarianos ali que querem criar o seu próprio espaço, longe do Estado e tal, e até fiz um comentáriozinho no final dizendo, olha, não tem nada de errado em fazer isso, bem pelo contrário. Agora, o que você quer fazer com isso é que importa muito, né? De você pegar... Muitas vezes que eles tentam chegar em um lugar e dizer, olha, inventei um troço novo para vocês, sem levar em conta quem já estava lá, quem já utilizava aquele espaço, as formas como fazia, o que significa aquilo tudo, aí é que não dá, né? E simplesmente com um objetivo mesquinho, absurdo, de achar que capitalismo não é bom para capitalista. Absurdo. Mas enfim, Leila, eu estava te escutando aqui também e eu acho que uma coisa que é interessante a gente saber é de que forma que funciona exatamente essa ideologia lá, né? Porque vai ter muita gente que vai dizer, aquilo ali é anarquista ou tem coisas marxistas, mas tem também a questão indígena no meio e... Qual é que é esse mix que existe naquele momento? Claro que eu acho que não existe uma questão homogênea, né? Mas o que a gente pode observar dessa questão ideológica que está pegando nesse momento e depois também? Na verdade, aquilo ali é zapatista, né? Assim, não, é porque tô seguindo aqui o que eles me ensinaram, né? Eles e elas. Porque aquilo ali não é anarquismo, também não é só cultura indígena, maia, não é só marxismo, né? Assim, aquilo o próprio movimento faz muita questão de dizer isso, né? E faz muita questão de dizer que isso por algumas razões. Primeiro, enfim, tem várias questões, né? Acho que teve um momento, por exemplo, que os zapatistas apostaram na candidatura à presidência de uma mulher indígena. Eu lembro, pessoalmente, né, como forte autonomista que sou, quase deu uma partida no meu coração, né? Assim, eu fiquei, poxa, gente, sério? Porque em momentos anteriores eles fizeram o absolutamente contrário, né? Fizeram a outra campanha. A campanha eleitoral foi em 2006. Campanha eleitoral rolando, era o López Obrador, atual presidente do México, o candidato à esquerda, não ganhou na época, e o zapatismo falou, nossa, não, nada a ver, gente, peraí, vamos fazer a outra campanha. E fizeram uma caravana pelo México, reunindo coletivos e movimentos autônomos e gente que estava nessa perspectiva, né, de construir uma possibilidade de vida anticapitalista, mas também anti-Estado. E aí, alguns anos depois, apostaram nessa história da candidatura da Marichui, né, que era uma mulher indígena. Deu errado, teve um monte de fraude nas eleições, bem México, clássico, mas assim, depois eles saíram dizendo isso, né, viu? Nem quando a gente decide apostar na institucionalidade dá certo, né? Porque, de fato, não é feito pra gente participar. Mas na hora que eles anunciam isso, é o momento que vários de nós, como eu disse, inclusive eu, ficamos assim, pô, galera, como assim, de repente, o Estado? E isso, pra mim, depois eu fiquei pensando, nossa, óbvio, né? Esses são os compas, né? Eles não estão nem aí pra qual que é o suposto compromisso ideológico que eles assumiram comigo ou com vocês, entendeu? Eles vão estar construindo os caminhos deles a partir das demandas, das perspectivas e do que está surgindo ali dentro daquelas comunidades. Então, assim, tem várias afinidades, tem muita afinidade do zapatismo com o anarquismo, tem pra caramba. Tem também com um tipo de marxismo mais libertário, tem também, né? Tem óbvias afinidades com as práticas e comunidades indígenas, tem, mas aquilo ali é zapatista. Sabe, é esse compromisso com a prática e com a possibilidade da autonomia como um exercício prático e não como uma leitura teórica que você aplica, que é o que emerge justamente dessa ideia, né, de, peraí, vamos parar de falar e vamos começar a ouvir, porque a partir de ouvir, a gente começa a fazer, né, e a gente vai fazer e vai errar.
Essa é outra coisa muito admirável do movimento, né? Assim, a gente erra muito. Mas aí, o que a gente faz depois que a gente erra? A gente conserta, né? Mas a autonomia, ela não é um livro. Ela não é uma teoria. Ela não é, né, uma afiliação ideológica. Ela é uma construção prática. Então, eu acho que isso é uma parte muito importante do movimento zapatista, que é isso mesmo. Nós somos zapatistas. E nem vem cagar regra pro meu lado, sabe? Tipo, não vem aqui dizer que as comunidades não podem tomar Coca-Cola. Todo mundo toma muita Coca-Cola, inclusive. Porque quem vai decidir isso somos nós. Nossa, eu sinto muito que isso vai ferir o seu coração anti-imperialista. Mas que a gente vai tomar Coca-Cola sim, sabe? Então, assim, e ao mesmo tempo a prática é essa. E ao partir desse pressuposto, né, de que a filiação ideológica não é uma filiação ideológica abstrata, mas sim uma prática concreta de construção de autonomia, né, e autogestão desses povos, que eles também emergem com essa ideia do nós não somos um modelo, nós somos um espelho. O zapatismo não fala que todo mundo tem que ser zapatista, mesmo que eu sempre fale que eu sou um pouco, tá, gente? Talvez eles fossem discordar, mas no meu coração eu sou. Mas eles falam assim, a ideia não é você ser zapatista, louca, saca? A ideia é você construir as possibilidades de existência da autonomia nos seus territórios a partir dos seus referenciais, né? Então, não é uma replicação de modelo, né? Não somos modelos, somos um espelho. Um espelho onde as pessoas que estão lutando pelos seus territórios e pela sua construção de autonomia no mundo inteiro, cada qual do seu jeito, vai estar construindo e se aliançando, né? Então, assim, eu acho que isso é muito incômodo para muita gente, assim, para muita gente da esquerda, né? Inclusive, aqui eu tô falando só da esquerda mesmo. Acho que a direita não tá muito aí para isso, né? Acho que são dentro dessas provocações que o movimento faz para a esquerda, assim como essa, eu acho que nunca foi efetivamente internalizada, essa de que tal se a gente parar de falar e começar a ouvir um pouco, essa outra de que as revoluções vão se dar de modelos diversos, de caminhos diversos, né, a partir das ferramentas que a gente tem às mãos nos nossos territórios, é outra que causa muita espécie em muita gente do nosso campo também, né? Com certeza, né? Até porque é um rompimento muito grande daquilo que a gente está acostumado a pensar ou daquilo que a gente está acostumado a imaginar, né? O que é mais importante até. Gabriel Divan. Vamos lá, a gente está sobrevoando o antes e a formação e como é que isso se consolida, né? E essas questões aí de fundamentos ideológicos, principalmente como a Leila trouxe a respeito de autonomia na prática e na carne mesmo, né? Do tipo, olha, a gente vai decidir aqui o que vamos fazer, né? Seja formas de coordenar trabalho, seja tomar ou não Coca-Cola, né? E Coca-Cola tá aí, se quiser tomar, toma também, foda-se também esse negócio aí, né? Exatamente. Agora, vamos passar um pouquinho também pelo durante, porque para muitas pessoas, né, na época ficou estranho ou ficou chamativo, ainda hoje fica também, porque eu me lembro que quando se falava dos zapatistas, o pessoal, né, ficava entre a euforia e uma certa reticência, e alguns ali, né, o cara via nos jornais e via reportagens sobre isso, e os caras falavam assim, isso aí é meio que um Canudos novo, esses caras vão ser tipo Antônio Conselheiro, né? Que comparaçãozinha, né? Ou se não, aquela coisa, estão fundando uma coisa que é uma espécie de estado autônomo, estão fundando um departamento novo no país, México, é uma coisa meio quilombo lá. Então, assim, como é que fica essa questão? Porque, para quem está olhando de fora, parece, de fato, que é uma coisa a ser vista nos moldes tradicionais, né? Quando o cara pensa assim, eu declarar a independência de uma região, mas não é um declarar a independência, né, no sentido constitucional político, né, olha, a partir de agora, daqui para cá é uma fronteira, não, é inclusive uma declaração, como a Leila falou, na prática, né, e ele traz toda essa questão de o combate das forças
estatais, né? A questão do exército indo lá, a questão da gente ter atritos nesse sentido. Como é que foi indo essa coisa, né? Eu queria, Leila, que tu explicasse para quem está nos ouvindo, porque parece também que o pessoal disse assim, galera, nós vamos viver aqui com uma outra fórmula, tá? Tá, ok, obrigado. Não, nada disso, né? Nada disso, pelo amor de Deus. Muita luta, muita confusão, muita morte, né? Enfim. Não, é tudo menos tranquilo, né? Assim, acho que o contexto que a gente tem ali é isso, de tudo menos tranquilo. E desse outro, né, assim, eu gosto de ficar trazendo os slogans porque essa parte, né, das palavras de ordem zapatistas, elas são muito significativas também na forma como os compas foram construindo ali o seu processo político. E tem essa outra que se chama Caminhar Perguntando. E aí, antes de responder essas perguntas, Divan, desculpa, eu vou contar só uma historinha, porque ela é muito bonita e eu acho que ela é fundamental, assim, para entender. É uma história de um livro que se chama Los Cuentos del Viejo Antônio. Enfim, dentro dessas várias figuras que o subcomandante Marcos criou, o Viejo Antônio é como se fosse uma liderança tradicional maia ali dos zapatistas, né? Com quem o Marcos, que enfim, não acho que o Viejo Antônio em si existiu, mas ele é meio que uma síntese dessas várias lideranças que o Marcos conviveu, né? E convive, né? Porque apesar dele dizer que morreu, tá vivo, enfim, outra confusão aí, mas que é uma síntese dessas várias lideranças tradicionais, né? E ele conta essa história nesse livro, gente, eu já tô recomendando esse livro, esse aí você encontra o PDF na internet, lindo, sabe? Tá em espanhol, mas é um livro de crônicas, basicamente, né? De contos. É super gostoso de ler e dá muito para entender, né? Levar a sério aquelas crônicas como parte do processo de elaboração política do movimento zapatista. E numa dessas crônicas, o Marcos conta essa história de que eles dois estavam na selva, ele e o Viejo Antônio, e aí, que tem tudo a ver com essa história de escutar ao invés de falar. E aí eles se perdem na selva lacandona. Estão lá perdidos, aí o Marcos fala, não, relaxa, Viejo Antônio, fica comigo que eu tenho aqui essa bússola que vai guiar a gente no lugar certo. Aí eles vão seguindo a bússola, vão lá, tá tudo bonitinho. Aí quando eles vêm, eles estão numa mata mais cerrada do que eles mais fechada do que eles estavam antes. Aí o Marcos, não, mas não se preocupa, Viejo Antônio, tá tudo tranquilo, porque eu tenho um mapa. Aí ele pega o mapa, aí olha lá o mapa, nananã, vai indo, e o Viejo Antônio vai indo. Beleza, vai na frente, Marcos, tá tranquilo. E aí ele vai indo, quando eles chegam, estão mais perdidos do que estavam antes. Aí o Marcos fala, não, mas espera aí, eu tenho os conhecimentos todos de astronomia, se eu olhar as estrelas, os cálculos matemáticos, não sei o quê, o mesmo resultado. Caminham mais um pouco, chegam num lugar de mata mais fechada ainda. Aí o Marcos fala, puta, acabou todas as minhas ferramentas, não tem mais mapa, não tem mais astronomia, tudo que eu sabia dessas receitas pra gente voltar, não estão dando certo. Aí o Viejo Antônio fala, deixa eu tentar, então? Aí pega o facão e abre uma trilha, né? E consegue achar a trilha de volta para a comunidade. E aí o Marcos fica, nossa, tudo que eu fiz foi te atrapalhar, né, Viejo Antônio? Foi mal. Eu vim com todas essas minhas ferramentas, caguei um monte de regra em cima de você, falei tudo que a gente tinha que fazer e no final eu só levei a gente mais para dentro. E o Viejo Antônio responde, não, mas se a gente não tivesse experimentado as suas ferramentas, a gente também não teria achado o caminho. O erro é parte do acerto. Né? Assim, então, é esse caminho que a gente foi construindo, a gente construiu coletivamente, com os erros que a gente teve, mas né, foram a partir desses erros que a gente conseguiu refazer a nossa trilha para voltar para casa. E essa historinha tem a ver com o que eles chamam de caminhar perguntando, que é isso, o caminho não está feito, a gente vai experimentar, né? E nessa experimentação, a gente vai errar muito, mas aí a gente vai tentar outras ferramentas, e a gente vai usar outros instrumentos, e efetualmente a gente vai abrir o facão para criar um caminho completamente novo. Então, né, é isso que significa, né, essa outra palavra de ordem, que é o caminhar perguntando. E isso tem tudo a ver com a pergunta que você fez, Divan, porque o processo de construção, né, e reconstrução e reelaboração da autonomia zapatista, ela parte de um processo de reavaliação constante. Então, por exemplo, quando eles se levantam no dia 1º de janeiro de 94, eles soltam um comunicado
que, cá entre nós, se a gente for olhar, ele é muito parecido com comunicados de outros movimentos de libertação da América Latina, que queriam, sim, declarar um Estado independente, que queriam, sim, tomar o poder do México, que queriam, sim, fazer a revolução, né, nos moldes estatistas clássicos. Tudo isso está posto ali. Só que a conjuntura muda. Na hora que eles fazem o levante, eles se ligam também, primeiro, que aquilo não vai dar certo. Que muito lindo o levante chapaneco, mas ninguém vai conseguir chegar na cidade do México, destituir o poder e tomar o Estado mexicano e declarar a revolução no México. Isso não tinha possibilidade de acontecer. Por outro lado, surge esse outro ator, né, que é o que, enfim, a gente chama, e na época eles também usavam muito, a sociedade civil organizada, mundial, global, que começa a falar, né, porque a resposta mexicana é uma resposta super violenta. É uma resposta, pensa, auge do neoliberalismo, o que você tem que fazer com o movimento que está tentando fazer libertação nacional a essa altura do campeonato, brother? Não tem nem mais União Soviética, sai fora. É massacre. Esse massacre não acontece porque existe uma ação de solidariedade internacional. Só que essa ação de solidariedade internacional não era os moldes, né, de primeira, segunda, terceira ou quarta internacional. Era outros moldes que estavam postos ali. E aí isso faz com que a estratégia do movimento mude. E aí, enfim, começa uma série de mesas de negociação, de tentativa de acordo para pelo menos tirar os ejidos da proibição, né? Os ejidos dessas terras comunais que estavam previstas de acabarem ali no NAFTA. Um monte de mesas de negociação para tentar manter aquela possibilidade de existência ali ainda daquelas comunidades indígenas com as terras comunais e evitar um massacre que era o que teria acontecido se não tivesse, né, chamado para enfim, se não tivesse havido uma mobilização global em defesa daquele movimento. E nesse processo, enfim, eles têm várias tentativas de reformulação do que seria que viriam a ser os territórios zapatistas. Não vou entrar aqui em todos os detalhes de todos, porque senão a gente vai ficar muito tempo falando, né? Mas assim, o lance é isso, né? Eles vão tentando possibilidades, tentam negociar. Aí, obviamente, a negociação não dá em nada, mesmo com pressão internacional. O governo mexicano continua, né, fazendo o que eles perversamente chamaram de guerra de baixa intensidade, que é atacar as comunidades, né, mas não muito apostando em grupo paramilitar, menos em grupos do exército oficial e tudo mais. Mas, nesse processo, os próprios zapatistas vão construindo um caminho que vai se distanciando daquele teor, sabe, da primeira declaração. Tipo, não vai rolar de tomar o Estado. Não, a gente também não quer se separar do México. Isso é uma coisa que eles afirmam muitas vezes. A galera é mexicana, eles são mexicanos, mas eles querem efetivamente construir a autonomia zapatista dentro desse território. E aí, depois de vários anos de experimentação, eles formulam essa estratégia que é a estratégia dos caracóis zapatistas. Uma proposta federativa de organização comunitária. Então, é basicamente uma tentativa de organizar as instâncias de decisão e as instâncias do movimento, partindo da comunidade. Então, basicamente cada comunidade tem a sua assembleia, como eu disse, né? Isso já fazia parte da estrutura da própria organização das sociedades indígenas ali. E aí, a partir dessas assembleias, se escolhem alguns representantes que vão ser responsáveis, né, por estar nos municípios autônomos, que basicamente um município autônomo é uma reunião, então, né, de várias comunidades autônomas, e dos municípios autônomos saem uma série de pessoas ali, de também representantes, sempre eleitos, escolhidos em assembleia, e sempre num processo rotativo muito louco entre eles, assim, tem uma certa periodicidade até que ponto que eles ocupam esses cargos, mas são essas pessoas que vão ocupar as chamadas juntas de bom governo, que são esse espaço que é um pouco representação das decisões das assembleias, que vão encaminhar as decisões que foram tomadas tanto nas assembleias locais como na assembleia dos municípios, e que também vão fazer essa parte que é muito importante para o movimento zapatista, acho que até já foi mais, né, mas continua sendo ainda, que é essa parte de interlocução com o resto do mundo. E essas pessoas, que são a junta de bom governo, eram, né? Aí depois a gente fala sobre a reestruturação recente que aconteceu,
mas as juntas de bom governo, elas eram responsáveis, então, por encaminhar e colocar em prática aquelas decisões que tinham sido tomadas nas outras instâncias. E também por receber as pessoas de fora, receber apoio, enfim, né, organizações e tudo mais, nisso que se chamavam as juntas de bom governo nos caracóis. Por muito tempo, até, se eu não me engano, posso estar errando na data, 2021, eram 5 caracóis, depois se ampliou para 14, mas é isso, né? São espaços de agregação dessas outras estruturas locais que funcionam em rede e cujas autoridades que ocupam essa posição, né, de junta de bom governo são sempre renovadas. Então, elas tinham um período de, tipo, como se fosse um mandato, tipo, 2, 3 anos, mas mesmo dentro desse período, elas ficavam revezando entre si. Então, por exemplo, na época que eu tive em Chiapas, o mandato da Junta de Bom Governo era mais ou menos, eram 15 dias. Então, se você ia no Caracol uma vez, estava aquela junta, se você passava um mês, já era outra Junta de Bom Governo, né? Tudo isso como uma tentativa de construção de mecanismos de não burocratização e de não separação, né, daquelas que estavam ocupando as posições. Eles usam esse termo, né? Mas pra gente talvez seja bom dizer, entre aspas, de governo, porque é outra concepção de governo, né? Aqui manda o povo e o governo obedece. Mas essas pessoas que estavam ocupando esse espaço, elas se revezavam depois, entre outras, né? E justamente com a tentativa de não se criar uma classe de burocratas, né? Mas que sim, que todo mundo continuasse sendo fundamentalmente base de apoio zapatista, né? Que é a pessoa que está lá na comunidade e que não é exatamente, né, uma autoridade ou algo assim. Mas então a ideia era tentar construir mecanismos de regulação de poder no melhor estilo sociedade contra o Estado clastriano, né? A gente diria aqui no Brasil, do Pierre Clastres, mas mecanismos formais do movimento para a construção e tentativa de desburocratização da estrutura organizativa. E é isso, de 2003 até praticamente ontem, né, assim, até o final de 2023, era essa estrutura que estava em vigor ali dentro do movimento zapatista. E aí uma coisa que talvez seja importante dizer é que quando a gente pensa nessa estrutura, a nossa tendência é pensar assim, em termos... A gente funciona muito a partir dessa lógica estatal, né? Então a gente vai pensar que um território zapatista é uma terra com uma fronteira e ali é o zapatismo, né? Assim, então uma comunidade zapatista é um território X de tantos hectares que vivem tantas pessoas e ali funciona. E o município é uma reunião desses territórios, né? Como se a fronteira fosse equivalente ou parecida ou similar com a de um Estado nacional. Mas não é exatamente isso. Porque num território zapatista, tem um monte de gente que não é zapatista. É um pouco mais fluido, sabe? Não é pela lógica do Estado, exatamente. Né? Tipo, se você tá aqui, você tá no Brasil. Se você não tá, você tá fora. Né? Assim, é um pouco diferente essa história. Os territórios são muito mais fluidos e muito mais permeáveis. Tem muitas comunidades que metade é zapatista e metade não. Eu já tive em comunidade que uma família era zapatista e as outras tantas não eram. Isso significa, né, tem muito a ver com a própria forma e a aposta política do movimento. Mas, por outro lado, também significa que esses conflitos que a gente estava falando, eles são muito presentes, inclusive dentro dos territórios. Tem muito incentivo do governo mexicano para grupo paramilitar. A gente pode também depois entrar um pouquinho mais nessa violência, né? Assim, que é uma coisa que nunca deixou de acontecer, de 94 para cá. Mas, nesse ponto aqui, para a gente pensar em como que se organiza de fato os caracóis e o território autônomo, é importante, porque isso é outra coisa que dá outro nó na nossa cabeça, né? Que não é pensar em território contíguo, sabe? São territórios de relação, de fato. Nossa, realmente, assim, ó, é um desafio para nossas concepções, né? É um desafio para aquilo que a gente está acostumado a observar. E eu queria engatar isso que tu estava falando, Leila, com duas coisas. Uma delas, então, é exatamente dentro dessas estruturas, né? A gente havia falado antes da figura do subcomandante Marcos e tal. Então, de qual é que é o papel dessa liderança, né? Porque é muito tentador tu ver, então, o subcomandante Marcos ou outra figura assim e dizer, então esse é o líder, esse é o cara que manda, esse é o cara que faz, né? Então, não é isso.
E também, então, como é que fica essa relação com o Estado? Porque é uma tensão muito grande, mas deve existir, então, no mesmo território, sei lá, uma escola zapatista e uma escola pública, né, uma escola estatal. Como é que fica, então, esse jogo entre essas comunidades e o Estado, né? Como é que funciona essa tensão também? Começando pela questão do Estado, e depois eu entro na parte da liderança, entre aspas, do Marcos. O Estado funciona em Chiapas hoje como sempre funcionou ao longo da história do Estado chiapaneco, né, no caso da província, enfim, a partir dos seus grandes mecanismos de funcionamento em territórios subalternizados pela violência. Assim, a presença, né, eu me recuso muito a ficar dizendo que o Estado está ausente em algum lugar, né? Assim, ele está ausente por meio de políticas públicas, que a gente considera valiosas, mas ele está sempre presente, mesmo que seja só na política, também uma política pública de repressão, né? E é nesse sentido, fundamentalmente, que o Estado mexicano está presente em Chiapas, pela repressão e pela criminalização. E isso continua sendo verdade. Então, os zapatistas não obedecem ao governo do Estado mexicano, vivenciam esse processo extremamente perverso dessa guerra, que inclusive é posta, né, com muita aposta em divisionismo das comunidades. Então, assim, por exemplo, tem um compa que eu conheci, o compa Manuel, e que ele me falou uma coisa que eu nunca esqueci, né, assim, que um dia a gente estava conversando e ele falou, Leila, para você ser zapatista, você precisa ter muita clareza política. Aí eu olhei, me explica. Ele falou, não, clareza política, eu não tô dizendo que você tem que ler o Lenin e que você tem que ter lido várias teorias e você ser especialista em capital, né? Assim, você não precisa ter um doutorado no Marx. Mas o que você precisa é ter uma clareza política de saber que a luta vale a pena, mesmo quando o seu primo entrou num grupo paramilitar porque foi ameaçado pelos grupos paramilitares. Alguém no grupo paramilitar chegou lá no seu primo e falou, você vai ter que entrar, ou senão eu vou queimar sua casa, eu vou matar as suas 3 galinhas e vou sequestrar sua esposa. E aí as pessoas entram, né? Assim, essa é o tipo de mecanismo que o Estado mexicano sempre utilizou contra o zapatismo. E o compa Manuel me falava isso. É esse tipo de clareza política que é difícil de ter, né? Que o que a gente constrói efetivamente né, o que faz valer a pena são as coisas que a gente está construindo na luta, a possibilidade de um futuro para os nossos filhos, né? A vida, a defesa dos nossos territórios a partir daí. Mas o Estado mexicano continua operando a partir disso, né? Operou desde sempre, se utiliza muito desses mecanismos de grupos paramilitares. E também agora tem operado mais por via. Né, assim, sempre operou também muito por meio de ataques desses que populações indígenas do mundo inteiro, mas acho que o Brasil é bem especialista, vivenciam bastante, que são esses ataques de um modelo de desenvolvimento muito específico, né? Que inclusive quer, né, assim, mesmo quando é progressista e a esquerda, de alguma forma pretende violar essas possibilidades de vivência de território que são diferentes desse grande paradigma do desenvolvimento do país, né? Eu tô falando isso especificamente agora, pensando num projeto que está em discussão e em disputa, que é o Trem Maia, que o López Obrador está querendo construir, que vai picotar um monte de terra, inclusive terra zapatista, mas não só, porque terras indígenas de boa parte do México ali para baixo, né? Ali do sul, enfim, até a Península de Yucatán. Então, assim, essa é uma presença do Estado. E, por outro lado, tem sim, o que você falou, Abal. Tem escola? Tem escola. Tem hospital? Tem hospital. Só que tem, assim como tem em todos esses outros territórios. E isso é uma coisa muito louca, né? Esses outros territórios que são, de alguma forma, inimigos, né? De um projeto de Estado de nação, por exemplo, os territórios indígenas. E não só lá, mas aqui também, né? Então, por exemplo, a gente tem uma coisa que era muito louca de estar e observar lá nos territórios zapatistas é que, mesmo que essa divisão fosse muito forte em algumas comunidades, tinha, né, pessoas zapatistas, pessoas priistas, né, referência ao Partido Revolucionário Institucional, né, o PRI, que tomou o poder depois da Revolução Mexicana, o auge da burocratização da Revolução Mexicana, justamente. Pessoas que se identificavam como priistas, pessoas que se identificavam como zapatistas, essa galera continuava sendo indígena. E para eles e elas, era muito mais interessante frequentar a escola zapatista do que a escola do Estado.
Porque a experiência do contato com o Estado é uma experiência de racismo, de violência, de subjugação, sabe? Então, tinha um monte de crianças não zapatistas que frequentavam as escolas zapatistas, porque lá nas escolas zapatistas, as crianças eram respeitadas, eles falavam na língua, né? Tinha, enfim, várias perspectivas ali sobre o que é a educação autônoma, algumas questões que até os próprios compas foram reformulando com o tempo, mas ali as pessoas eram pessoas, sabe? Mesmo você não importa se você é priista, você vai na escola zapatista. Imagina, você vai num hospital no interior do México, aquela situação, né, assim, que não é muito diferente dos interiores que a gente conhece também, mas ali você tem um hospital que o médico te trata mal, te passa só paracetamol, não te examina, ou você tem um hospital que tem os agentes de saúde zapatistas, promotores de saúde zapatistas, que são indígenas que nem você, que estão recebendo formação, né, de outros profissionais, que estão recebendo também, a partir dessa solidariedade internacional, outros apoios, têm acesso a remédio. Então, assim, essa coisa também faz parte dessa ambiguidade, né, do que são esses territórios, mas que, de forma geral, eu vou usar um termo aqui praticamente ofendendo os zapatistas, mas, assim, as políticas públicas zapatistas cometiam uma heresia agora, mas elas são muito mais atraentes, inclusive para quem não é zapatista. Então, a relação com o Estado ali se dá como se dá em vários outros territórios periféricos do mundo, né? É uma relação de necropolítica, né? E o que os zapatistas estão propondo é outra. Então, mesmo você não sendo zapatista, no geral você vai escolher ir para a escola autônoma e para o hospital autônomo, e não para o hospital do governo, onde você vai ser maltratado e sofrer um monte de racismo. Perfeito! Gabriel Divan. Olha, falamos de começo, falamos de durante, agora vamos falar do futuro, né? Porque eu queria saber da Leila, que teve esse contato tão próximo, né? E uma coisa de aprendizado, ao mesmo tempo de estar lá podendo perceber, assim como estar lá podendo ajudar também, né? O que Leila, tu vê em relação às lutas autonomistas e similares, vamos dizer assim, que a gente pode ter como uma espécie de influência, ou pelo menos alguém que olhou para o que os zapatistas fizeram ainda na década de 90 e na década de 2000, 2010, 2020, né? Conseguiu ter aquilo como uma espécie de farol, né? Quando a gente fala em coisas parecidas, a gente fala bastante e lembra bastante da questão de Rojava, que, aliás, né, dá 2 toques lá, bombardeiam, né? Porque é uma coisa inadmissível, né? Chega a ser uma questão moral, né, para o Estado, principalmente turco, a ideia de que exista algo assim, alguma possibilidade assim, e a gente pode traçar paralelos tão grandes, com tanta coisa, né? São tantas possibilidades de outros mundos que podem se instituir, surgir, que precisam desesperadamente ser sufocados, né, pela máquina estatal bélica capitalista e tudo que gira em torno desses conceitos, desse eixo. Onde é que tu encontra as influências, né? Onde é que tu encontra uma continuidade ou mesmo uma questão de experiência? Porque continuidade é meio difícil de falar, né? Tu está aqui no nosso programa inteiro enfatizando o quão focado na prática, o quão focado no aprendizado cotidiano e o quão único é, né, o caso dos zapatistas. Mas o que a gente poderia ver de influência ou quem eventualmente, né, tu consegue localizar que está fazendo algo que poderia ser parecido ou poderia ser, se não inspirado, obviamente, né, pela mesma luta, pelo mesmo ideal, mas poderia estar inflamado pela mesma chama hoje em dia? Divan, antes de responder isso especificamente, voltando ao subcomandante Marcos, que era um tema que eu tinha esquecido, e eu não acho ruim ter esquecido, porque eu acho que é muito emblemático, inclusive, do próprio movimento que os zapatistas fizeram, né? O Marcos é uma figura muito importante, ele foi uma figura fundamental para dar conta, inclusive, dos nossos anseios de liderança e de figuras icônicas, né? E fez isso muito bem, né? E faz isso muito bem. Eu super recomendo ler os comunicados, as cartas, todas essas coisas que foram essa ação pública do movimento zapatista e pública muito voltado para o global, né, para a sociedade mexicana, obviamente, mas também para a sociedade global. E o Marcos não é uma peça desprezível nisso, pelo contrário, ele é muito importante. Mas eu acho que ele serve fundamentalmente como esse papel de, quase como um embaixador,
né, que tem muito mais relevância para os caminhos de quem está de fora e quem quer saber do movimento e que construiu uma parte importante desse encantamento do que dentro das comunidades e dentro da própria estrutura zapatista. Porque ali dentro existem muitos, justamente, construção de mecanismos de horizontalização, né? Então, essa leitura que a gente tem do Marcos como uma figura icônica, ela é não totalmente, mas um pouco risível dentro das comunidades zapatistas. O Marcos é mais um cara, entendeu? Nossa, muito importante pra gente, os brancos que estamos do lado de fora, querendo acompanhar o zapatismo. Mas não tão importante para os rumos internos do movimento. E digo isso sem dizer que isso não foi feito sem conflitos, porque foi, com muitos conflitos, muitas tretas. Teve muitos momentos que a figura do Marcos tendia a uma proeminência para além do próprio movimento, mas eu acho que o que os compas conseguiram fazer foi segurar isso internamente, né? E continuar usando ele como uma ferramenta para nós, que tanto precisamos de líderes, né? Que tanto precisamos de gente com quem conversar, e a gente que converse com as mesmas ferramentas que a gente, né? Enfim, Marcos trocou carta com o Mumia Abu-Jamal, né? Assim, todas essas grandes referências, falou com um monte de intelectual, com Eduardo Galeano, com Saramago, etc. Então fez essa ponte muito bem e faz, né? Mas ele é uma figura mais, eu vejo ele muito mais como essa figura meio de diplomacia do que como uma figura de liderança tão relevante para os rumos do movimento internamente. Assim, não que ele não seja relevante, mas ele é relevante como várias outras pessoas são, sabe? Então, esse mecanismo é bastante importante da gente entender, porque, enfim, as acusações de que no final das contas a gente está ali, né, o zapatismo, na verdade, são mandados pelo subcomandante Marcos, inclusive é uma acusação clássica do governo mexicano para colocar, né, no mesmo lugar onde as pessoas comuns, para usar um termo dos compas, sempre são colocadas, né, como pessoas ignorantes, manipuladas por alguns, por os interesses de não sei quem. As pessoas nunca têm vontade própria e capacidade de se organizar politicamente, né? É sempre alguém manipulando, uma conspiração, uma força da CIA, da KGB, não importa quem seja o ator, mas eu acho que o que o movimento zapatista fez foi justamente construir mecanismos para fazer essa figura para fora e dentro funcionar de outra forma, sabe? Isso é bem importante de entender. E agora eu vou voltar para a pergunta do Divan. Bem, pensando no futuro, né? E aí eu acho que talvez a gente possa partir do que é o futuro zapatista agora. Os zapatistas lançaram uma série de comunicados no final do ano passado, de novo, né? Naquele susto. Antes disso, alguns anos atrás, eles fizeram o processo da viagem para a Europa, né? Falaram que iam viajar o mundo e tal. Fizeram toda no melhor estilo zapatista. Chegaram na Europa falando que eles que iam recolonizar a Europa agora, né? Enfim, fizeram um processo de viagem aí de contatos com coletivos e voltaram. A gente tinha até uma expectativa, porque a promessa era que essa viagem ia para o mundo inteiro, mas voltaram para casa e passaram por um processo de reelaboração, né? Que, segundo eles contam nesses comunicados, que o comunicado está dividido em 21 partes, eles contam que eles passaram por um processo longo de reelaboração e extinguiram com as juntas de bom governo e os caracóis. No momento inicial que eles anunciaram isso, porque como o comunicado foi sendo soltado pouco a pouco, foi todo um fuzuê aí, inclusive nos meios de esquerda brasileiros, falando, ai, tá vendo como aquela experiência era utópica e aleatória, e que não era uma revolução de verdade, né? Tem muito debate se o movimento zapatista é ou não é revolucionário. Enfim, um debate, claramente, ninguém que tá fazendo a revolução tá fazendo esse debate, assim, né? Só pra constar, você tem que estar só lendo um monte de livro mesmo pra ficar discutindo se aquela experiência é ou não é uma revolução. Mas depois que se anunciou o fim das juntas de bom governo, a primeira coisa que aconteceu foi esse fuzuê de dizer, tá vendo, o movimento zapatista acabou. Isso aconteceu aqui no Brasil, como aconteceu também no México. E nessa mesma série de comunicados, os zapatistas respondem isso, né? Falando que o que estava acontecendo, como de costume, era um torcicolo teórico. Eu gostei muito desse termo. O torcicolo teórico significa isso, né? Como você não consegue olhar para baixo, porque seu pescoço está duro e só olha para o Estado, você não consegue ver
como que as lutas que estão acontecendo ali no chão do território se desenvolvem. E aí você acha que dizer que vai acabar, né, uma estrutura que foi construída de 2003, né, foram 20 anos de caracóis, é acabar o movimento. E o que eles fizeram foi o contrário disso, né? Assim, eles radicalizaram a autonomia e a horizontalização do movimento. Então, eles acabaram com essa estrutura federativa, né, que eu falei antes, da Junta de Bom Governo das Comunidades, e passaram a construir agora os governos autônomos locais. Então, cada comunidade tem um governo autônomo local. E, enfim, todas elas se reúnem, tem toda uma estruturinha que também conversa, né, dialoga, mas agora cada comunidade tem o seu próprio autogoverno. Isso se dá por várias questões, né? Eles compartilham as reflexões deles dizendo que, apesar das juntas de bom governo e dos caracóis dos municípios autônomos terem sido uma bela de uma experiência, né, um laboratório de autonomia, eles mesmos perceberam que, mesmo com todos os mecanismos que estavam postos ali, se estava criando uma burocratização e uma separação entre, né, quem estava nas juntas, entre o governo, entre aspas, e os governados, e que eles precisavam acabar com aquilo porque, de alguma forma, por mais que eles tenham tentado, aquela estrutura estava separando base do topo na pirâmide, né? Então, eles precisavam tentar de outro jeito apostar nessa autonomia. E, por outro lado, eles também argumentam que, pelo contexto que se está vivendo ali no México e pelo contexto que se vive globalmente, é preciso e fundamental garantir que, ao menos, as comunidades resistam e existam por conta própria, né? Ou seja, não quer dizer que elas não vão estar conectadas, mas elas vão estar, né, assim, autonomamente no seu próprio núcleo, mantendo a sua sobrevivência. E por que isso, né? Assim, a gente é muito diferente o México de hoje do México que eu tive em 2007, 2008, porque a expansão do narcotráfico e das máfias de tráfico de pessoas, imigração, o assédio, chegou num nível absurdo ali. Quando eu estive no México, Chiapas, justamente por conta da presença zapatista, era um lugar meio que protegido dessas estruturas de para-estado, né? Assim, do narco-estado, do tráfico de pessoas que se conecta totalmente com o narcotráfico ali. Então, assim, Chiapas conseguia oferecer isso. Só que o assédio e a entrada desses poderes, né? A consolidação desse poder do narco nas estruturas estatais, agora chegou num nível muito mais louco. E as próprias comunidades zapatistas têm sido muito assediadas por isso e pela própria propaganda neoliberal ali, mesmo que neoliberal progressista do López Obrador, né? Mas as estruturas estão muito fragilizadas. Então, isso é um negócio que levou o nível do conflito ali dentro de Chiapas a outro patamar, por um lado. E a outra é a percepção, que eu acho que também já, né, pensando nas inspirações, muito inspiradora, do momento que a gente chegou do colapso climático, assim. Eles estão, nesses comunicados a gente vê uma leitura de conjuntura e de efetivo compromisso, né, com a leitura da realidade ali, muito profunda, né, de que a gente está num momento muito difícil mesmo do mundo e que eles estão tentando construir estruturas para se proteger desses diversos colapsos, né, assim, do climático, do narcotráfico, dessa entrada pesada do capitalismo em suas diversas formas ali no território. E aí, puxando para o que você falou, Divan, o que isso tem a ver com inspiração, né? Assim, primeiro, cara, a galera conseguiu fazer isso publicamente, né? Assim, e isso é uma das coisas que talvez seja muito difícil de uma certa parte da esquerda entender, que você faz a autocrítica da sua organização em público, você publica na internet, você conversa com todo mundo, você fala todos os seus erros ali, não é no Comitê Central, não é dentro do Exército, né? Óbvio que teve todo um processo de elaboração disso, mas é para o mundo. Porque como a luta está sendo construída em todo o mundo, essas reflexões, elas precisam ser compartilhadas para a gente ir pensando junto, né? Assim, e no mesmo sentido, diante de um perigo e de um medo, a aposta do movimento zapatista não é centralizar mais, não é estatizar mais, não é criar uma estrutura, né, burocrática mais forte para o movimento, é ampliar a autonomia. Eu acho que isso revela
né, assim, uma crença e uma aposta real e pragmática na construção de autonomia que pra gente é muito difícil de ver. É isso que tá posto, né? Assim, diante do perigo, a gente não vai verticalizar, a gente vai horizontalizar mais. Porque é isso que vai possibilitar que as nossas comunidades sobrevivam e a gente, como movimento, continue construindo uma alternativa, né? Eu acho que essas duas ideias, né, de pensar na luta como um processo que a gente está construindo de fato coletivamente e que a autocrítica não fica presa lá no Comitê Central e que, diante do perigo, a gente não enrijece as estruturas, a gente fortalece mais ainda os poderes locais, é uma coisa que faz a gente pensar em inspiração, né? Assim, que tem tudo a ver com Rojava, que tem muito a ver com uma porção de comunidades indígenas daqui do Brasil também, territórios que constroem autonomia e que, por exemplo, mesmo diante da proposta de ocupação do Estado, como a gente está vendo aqui no Brasil agora, né, a partir da criação do Ministério dos Povos Indígenas, seguem apostando na construção da autonomia territorial e local como o fundamento do efetivo da atuação política, né? Isso aí é um princípio indígena, quilombola e de vários povos dos territórios, né, que está em ação agora aqui no Brasil, com capas diferentes, perspectivas diferentes do movimento zapatista. Não estou querendo dizer que é a mesma coisa, mas eu acho que servem para nos inspirar também, sabe? E são lições que a gente tem muita dificuldade de entender, porque, por exemplo, diante do medo do bolsonarismo voltar, a única coisa que se apresenta como solução e caminho possível de saída para uma esquerda do realismo estatista é o Lula, né? Então, assim, é o Lula, e inclusive não pode criticar o Lula, não pode criticar o governo, não pode falar nada, a gente tem que ficar quieto e calado, porque senão o bolsonarismo vai voltar, assim, né? Claro que veja que eu tô comparando duas coisas muito diferentes, mas, assim, a proposta é outra, né? Diante do medo e do perigo, o que a gente faz é apostar mais ainda na possibilidade de construção de poder popular e territorial, e não apostar mais ainda numa estrutura que a gente sabe que é limitadora e onde a gente não vai conseguir caminhar de fato, né? Então, acho que quando eu penso em inspiração de agora para o futuro de lá e para o futuro daqui, é isso, né? Como que a gente escapa desse medo sem diminuir as nossas possibilidades de construção de outros futuros políticos, mas ampliando elas, né? Para isso, a gente precisa não ficar jogando o mesmo jogo de quem tem o torcicolo teórico, né? A gente precisa jogar outro jogo e construir outro jogo. Olha aí. O torcicolo teórico vai ser adotado. Esse maravilhoso, é ótimo, né? Esse termo é ótimo. Maravilhoso, cara. Leila, eu particularmente aqui, eu estou muito satisfeito. Eu acho que a gente cobriu muita coisa. Claro que teria muito mais a falar, mas aí a gente tá falando de uma série de pelo menos 20 episódios aqui pra gente conseguir cobrir. Mas eu não vou passar para as dicas culturais sem dar mais uma abertura aqui pra ti, dizer, olha, tem mais alguma coisa que tu acha que é importante a gente saber? Alguma coisa que tu queira falar um pouquinho mais? Tu tem espaço aqui. É que nem você falou, né? Se for me deixar falar aqui sobre zapatismo, eu vou ficar falando para todo sempre. Mas não, eu acho que a gente falou bem, tem muitos detalhes, né? Tem muita gente legal, inclusive, né? No começo você falou, é mais do que um campo de estudo. Os zapatistas nunca foram meu campo de estudo, assim, eu acho importante. A minha relação com eles sempre foi uma relação política, de solidariedade, de militância, né? Eu nunca escrevi sobre o zapatismo. Inclusive, fui muito cobrada depois de passar um ano lá. Mas não tinha condições para mim. Para mim, a relação era de outra ordem, né? Eu escrevo sobre o movimento Passe Livre, estou terminando minha tese agora sobre junho de 2013, inclusive. Eu acho que o que tem que pensar é justamente que a gente precisa, né, se furtar, ter esses torcicolos e ter coragem de imaginar outros futuros, né? Assim, eu acho que essa é a lição principal dos Compas, sabe? E é imaginar com as nossas ferramentas, do nosso jeito, mas não ficar preso no jogo alheio. Dentro dessa série de comunicados tem um que eles falam sobre um jogo de futebol na Itália das Compas, enfim. Aí eles falam lá que eles mudaram todas as regras e que no final todo mundo ganhou, né? Assim, mas que a ideia era isso, né? Se a gente só vai jogar o jogo dos outros, não tem como a gente ganhar mesmo, sabe? E se em 94 eles fizeram essa provocação para o mundo, ao dizer que o neoliberalismo não era inevitável e não era o único caminho possível, para a esquerda, ao dizer que a tomada do Estado não era o único caminho possível,
é a coragem de poder imaginar outras coisas, né? E eu acho que isso é uma coisa que tá faltando na gente, pensando aqui em termos, enfim, latino-americanos, mas esquerda brasileira, sem dúvida alguma. Perfeito, perfeito, Leila. Então, vamos, né, com isso em mente, mas depois eu vou te fazer um pedido para te pensar agora. Por favor, junto ali das tuas dicas culturais, dá mais umas dicas de leitura também do pessoal a respeito disso aí, que eu tenho certeza que a galera vai querer conhecer um pouquinho mais, então é bom a gente deixar aí uma listinha do que ver, do que ouvir, do que ler, então depois faz isso aí. Gabriel Divan, o que tu andou assistindo, lendo, ouvindo por aí? E quem que colabora para que tu possa fazer isso aí? Porque ao invés de tu estar cozinhando, né, tu tá assistindo coisas legais. Pois é. Pois é, as dicas culturais do Vira Casacas chegam agora com o patrocínio, com o oferecimento de O Artesão, pizzas artesanais pré-assadas, ou seja, você é o chefe na sua casa, né? Nada de comprar aquelas pizzas mequetrefe lá, sabor plástico com coisa falsa. Não, não, não. Compra pizza de verdade, você só esquenta em casa, cara. E não só pizza, né, Felipe? Nós temos aqui as geleias salgadas, nós temos as tortas da Uma Ota, nós temos os toppings, tem até café. Olha, o Artesão tem tudo e mais um pouco para você aí. Se você está em Porto Alegre, região metropolitana, se não caiu tudo, né? Se você está ainda de pé e tem luz na sua casa, e tem internet, e tem água, aí bom, aí você se preocupa com outras coisas, como por exemplo pedir o Artesão e avisar que é ouvinte do Vira Casacas. E aí rola a chamada mamata e aí você não precisa pagar a teleentrega. Se você não está nesses lugares aí, bom, aí você pode ir na rede das fotos lá e ficar babando e torcendo pro Artesão subir. Vem loja nova por aí, hein? Cuidado, cuidado. Bom, vamos para as dicas culturais aí. Felipe, chegou minha prancha nova, cara. Até que, enfim. E daí tu viu Caçadores de Emoção, tenho certeza que é isso aí que tu vai falar. Não, Caçadores de Emoção eu tenho que ver uma vez por ano, porque eu preciso recarregar minhas energias, né, com aquele filme maravilhoso. Mas a minha prancha estava demorando para chegar, era para chegar no fim do ano, chegou. E, cara, eu vou dar 2 dicas aqui que envolvem este universo. A primeira são nossos colegas lá, né? Eu digo colegas porque fazem podcast também, mas fazem muito mais do que isso. Pessoal da Flamboyar, estamos falando, portanto, de mídia de surf, só que mais legal, né? É o slogan. E aí você vai ter lá uma série de questões ali que envolve conteúdo, reportagem, documentário, foto e tudo mais. Eu, particularmente, eu gosto muito, muito, muito do podcast deles, que é o Surf de Mesa, né? Comandado pelo Rafael Tonini e pela Carolina Bride, é muito bacana. Discutem não só, não é quem ganhou o campeonato, não sei o quê, isso até que também rola, mas é toda uma questão de cultura, comportamento, né, estilo, caminhos para o surf. É mais dedicado, né, a pessoas que gostam de surf do que propriamente a pessoas que gostam de acompanhar rankings e coisa parecida. E dentro dessa toada, Felipe, eles entrevistaram esses dias no podcast o Rafael Melim, que é uma das mentes produtoras, né, por trás da questão da Sal, né, que é também criação de conteúdo em audiovisual e tudo mais. E eles têm um programa, né, eles têm vários programas no canal Off. Já foi dito certa vez, né, que o canal Off aqueles são pessoas mais bonitas que você, em lugares mais legais de onde você está, fazendo coisas mais massa do que você faz, né, na sua vida cotidiana. Mas enfim, né, dos vários programas que eles já fizeram para o canal Off, tem um que do ano passado para cá, eu até já tinha visto a chamada, eu achei o nome meio estranho, né, e você talvez ache também meio estranho o nome, Peixe Frito, e eu não sabia do que se tratava, né, não é sobre culinária, né, seria também um programa muito bacana, com certeza, mas a questão é um programa que trabalha conteúdo de surf, mas também voltado para essa pegada de questão cultural, questão política, estilo, comportamento, moda, né? Entrevistas com pessoas legais. Então, cara, é um barato, velho. Assim, o Peixe Frito, ele tá disponível lá para quem tem a net, né, e quem assina, tem no Now lá, não sei o que, tem também nos canais onde você entra pelos streams oficiais ali do Globoplay e tudo mais. E eu destaco um programa especial, eu gostei de todos, mas tem um que é sobre os loggers e toda a questão do estilo retrô, véio. Tanto no surf, quanto na música, quanto para onde as pessoas costumam ir, o jeito como elas se vestem, se portam e tal, eu achei bem bacana, achei bem divertido. E a minha prancha nova, ela faz esse estilo aí retrô, Felipe. Agora, eu não sei se eu sou um cara totalmente retrô ou não,
Mas enfim, então, flamboyar, né, conteúdo da galera, principalmente o surf de mesa e o programa Peixe Frito no Off, para quem quer ver coisas de surf, mas talvez até nem seja surfista e nem goste muito da coisa, mas é divertido. Muito bacana, Gabriel Divan, muito bem. Então fica a dica ali. Eu vou dar de dica um seriado, cara, e assim, ó, não está em nenhuma plataforma. Você só vai conseguir lá na Bahia Pirata ou coisa parecida. Eu achei que tu ia dizer que tu viu na casa do diretor, então. Viu um streaming antes, assim, ele passou só para pessoas selecionadas. Não. É que é daqueles negócios que são... Ele é de uma rede de TV britânica, e daí eu não sei se eles têm contrato com alguma que tem aqui no Brasil ou não e tal, mas enfim, eu tava ali mexendo nos aplicativozinhos aqueles, assim, e daí apareceu uma série com uma nota alta, assim, que o pessoal tinha dado e tal. Eu digo, vou dar uma conferida aqui no que é. O nome da série é Sr. Bates contra os Correios. Então eu pensei, devem ter pego alguma compra dele ali no Paraná, em Curitiba, ficou preso, teve que pagar imposto, se revoltou, né, botou a cobrinha no perfil. Não é nada disso aí, cara. Ele é uma história sobre... O pessoal que trabalhava, né, para os Correios uma determinada época lá na Inglaterra, lá no Reino Unido, eles começaram a ser presos, Gabriel Divan, porque foram acusados de dar golpe, de desviar dinheiro para eles e tal. Só que ninguém estava fazendo nada. Isso aí era tudo erro que aparecia num sistema, era o que funcionava nesses lugares, e essa galerinha de baixo, como sempre, começou a se ferrar. E em determinado momento eles conseguem se juntar para tentar resolver essa questão, já que tinha gente que tinha sido presa, gente que se matou em virtude disso, né? Uma coisa horripilante. Mas uma coisa que tem muito forte ainda, me parece, no Reino Unido, pelo menos é o que eu vejo, assim, né, dos documentários, dos filmes, seriados e tal, é que o pessoal ainda tem essa mania de se juntar para resolver isso e não ficar, então, só levando no nível individual. E, enfim, não vou dar spoiler mais do que acontece, mas assim, ó, tem um determinado momento que você fica revoltado com o que está acontecendo, né? Você consegue se relacionar muito com os personagens e tal. Então, é muito bacana, é muito bem feito. Ainda tem gente que tá enrolado com esse tipo de coisa, né? Então eu acho bem engraçado que aparece no final dos episódios: se você foi prejudicado num caso desse, entre em contato com tal. Então ainda tá rolando, é muito bem feito, ele é bem dirigido, não é lá muito pesado assim em termos de roteiro, etc, mas as atuações são muito legais. Tem o Alan Bates, é quem faz o principal personagem, e ele tem alguns personagens bem divertidos que ele faz. Pô, ele já fez de Vingadores, assim, a Harry Potter, sabe? Então, é muito legal. Então, se tu tá aí sem ver nada, são 4 episódios só, né? É bem curtinho e ele é muito bacana, o Sr. Bates contra os Correios. Já pesquisei aqui Mr. Bates versus The Post Office. É isso aí, é o próprio. Leila, minha amiga, o que tu tem pra nós aí? Gente, eu vou dizer pra vocês uma coisa, assim, muito séria, que estou com muita inveja de vocês, entendeu? Porque eu sou uma pessoa terminando o doutorado com uma filha de 4 anos e que trabalha 40 horas. Então... Como assim tu não tá maratonando coisas, Leila? Eu não tô conseguindo ver nada. Você não surfou hoje? Mas que absurdo. Mas até que aqui de vez em quando rola uma pranchinha no Lago Paranoá, né? Assim, Brasília... Mas, assim, suave, um stand-up. Mas mesmo assim, gente, tipo, não vou conseguir indicar séries e filmes legais neste momento da vida, porque não tá rolando. Bom, de repente até ganho pontos com a minha orientadora aí, que pode ouvir esse podcast agora, né? Viu? Estou estudando, trabalhando 40 horas e com a filha pequena. Então, o que eu vou aproveitar, Felipe, a tua outra indicação ali de falar sobre leitura e sobre o zapatismo, para quem quiser conhecer mais, que essa parte eu sei bem, e gente, o que tá dando. Então, o que eu queria indicar para quem quer saber mais sobre o movimento zapatista e também naquela mesma linha que o Divan tinha falado antes, de inspirações, experiências que se relacionam, né? Assim, que tem pontos de contato. Primeiro, sobre o zapatismo, para quem quiser conhecer um pouquinho mais, acho que é legal ler todos os comunicados. Você entra lá no enlacecivil.org.mx, eu acho, mas se você só escrever Enlace Civil, SLN, você vai achar o site, e lá você consegue
conhecer, né, toda essa série de comunicados no qual dá para entender muito dessa história que eu contei aqui, né, assim, sobre os desenvolvimentos e as elaborações e os caminhos e descaminhos do movimento. Acho que essa é a primeira fonte primordial, a fonte dos próprios compas, né? Eu aposto aí nessa ciência social que leva a sério o que as pessoas estão dizendo sobre as vidas delas. E também queria indicar 2 livros de 2 pesquisadores que, ao contrário de mim, né, construíram essa relação de militância, mas também de pesquisa com os compas. Um deles é do Cássio Brancaleone, se chama Teoria Social, Democracia e Autonomia, uma interpretação da experiência de autogoverno zapatista. O Cássio morou comigo em Chiapas, a gente chegou a morar junto lá, depois, enfim, ele chegou um pouquinho depois e ficou mais pra frente, a gente é do mesmo grupo de pesquisa da Claxo, é super legal a reflexão que ele traz sobre a experiência de autonomia, tem muito a ver com o que a gente conversou. Tem também o livro do Fábio Alckmin, que é um grande amigo, querido, que está terminando o doutorado dele agora, sobre as autonomias indígenas no Brasil, né? Mas esse livro chama Por uma Geografia da Autonomia, ele é da geografia, e ele justamente desenha, né, o que é a experiência zapatista até aquele momento antes da reestruturação que foi no ano passado. Esse livro, ele já foi lançado pela Humanitas, com apoio da FAPESP, e ele vai ser lançado em breve também pela editora Elefante, deve sair nesse primeiro semestre aí. Enfim, mas dá para procurar aí também na internet. São livros para quem está, né, querendo aprofundar mais justamente na estrutura da autonomia do movimento zapatista, super recomendo esses 2. E pensando, né, naquela pegada que o Divão falou sobre as inspirações das experiências, e eu pequei em não ter falado isso antes, enfim, inclusive me faltaram muitas coisas, e aí para citar os zapatistas, né, eles sempre falam, bem, falta lo que falta, né, assim, tá faltando, é isso aí, tá faltando. Vai faltar um monte de coisa nas coisas que eu falei, mas eu queria indicar muito o livro Por Terra e Território, né, da Teia dos Povos, que é uma experiência que tem muito a ver com essa perspectiva de construção de autonomia territorial. Foi escrito pelo mestre Joelson e pelo Erasto Felício. Eu acho que vale muito a pena ler também, para a gente se conectar, inclusive, com essa provocação que o movimento zapatista faz, que é, bora olhar, é isso, a gente não é um modelo, a gente não quer um monte de gente só com bandeirinha zapatista, né? A ideia é que a gente vai construindo as coisas dos nossos territórios. E o pessoal da Teia dos Povos, sem dúvida, está construindo essa experiência por aqui. Assim como outros vários movimentos, né? Assim, o próprio movimento Passe Livre tem muita inspiração no movimento zapatista. E pegando esse gancho aí, quero também chamar a galera para ficar atenta ao que está acontecendo em São Paulo agora, diante do aumento de tarifa, né? O movimento Passe Livre São Paulo está aí chamando manifestação e tudo mais. Então é isso, gente. Minhas dicas culturais foram pouco culturais, mas acho que conecta aí com a conversa que a gente teve por agora. Foram as mais culturais em muito tempo. Foram as mais culturais que teve aqui entre todas, mas enfim, né? Leila, mais uma vez, muito obrigado por ter topado, ficou excelente. Olha, espero muito que o pessoal dê o valor que merece aqui, porque foi um papo muito bacana, eu aprendi demais, então, né, pelos meus motivos egoístas, já estou muito feliz com tudo que a gente conversou. Gabriel Divan, toca a boiada que esteja presente, por favor. Vamos dar tchau pro pessoal. Vamos dar tchau, agradecendo a Leila, dizendo que é a primeira de várias participações dela aqui, oxalá, né? A gente sempre Obrigada, gosta de gente. enfatizar quem vem pro primeiro aqui, pela primeira vez, né? A gente sai sempre com aquele gostinho de, não, vamos falar mais, né? Mas às vezes a gente diz pra pessoa assim, ó, tomara que volte para falar de outra coisa, né? Porque a pessoa às vezes vem e fala só desgraça, né? Mas aqui não, né? Tomara que venha para falar de mais autonomia, de mais libertação, de mais luta, porque isso aí nunca é demais, né? Bom, é a minha incumbência de chamar o Rei do Baião para poder iniciar a tocada da boiada, porque por mais uma semana eles estão aí, mas a gente toca de novo e a gente não desiste, Felipe Abal, né? Então vamos lá, Rei do Baião, chega mais e vamos tocar a boiada e vamos lá, até semana que vem. Tchau, galera. Tchau, tchau, pessoal. Tchau, gente. Valeu.